Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos chegando. Muito boa noite, pessoal que tá chegando aí agora. Beleza? Valdinei, Vanessa, só galera do bem, só galera legal. Coloquei um rock aqui para começar, para esperar o Rafael chegar. Rafael gosta muito de rock, depois eu vou contar rapidinho a história dele. Cara, muito gente boa, esse nosso convidado de hoje. Beleza? Rocha Engenharia Estrutural. Carlos, boa noite, Léo Ribeiro, Thiago, boa noite, pessoal, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, hoje vai ser muito legal, nós vamos falar sobre a atuação do engenheiro civil no mercado de engenharia diagnóstica. Pessoal que está chegando aí, pedir um favor para vocês, desculpa, pedir um favor para vocês que vocês compartilhem essa live aí com outros engenheiros civis que têm interesse nesse assunto, né? Para que gerem mais perguntas aqui. A gente vai tentar responder algumas perguntas da live também, as pessoas que têm interesse. Nós vamos falar com um convidado muito legal, que é o Rafael Souza. Vou apresentar ele daqui a pouco para vocês. E enquanto ele não chega, gostaria só que vocês compartilhassem aí, mandassem o coraçãozinho, porque quando você põe esse coraçãozinho aí, o Instagram tem o algoritmo que entrega para mais pessoas, né, e mostra para mais pessoas que são relacionadas parecidas com você. E, claro, compartilhar aí, mandando um direct. Muito boa noite, pessoal que está chegando aí, Juliana GS, pessoal que me acompanha aqui no Instagram já, sejam muito bem-vindos. Esperando o Rafael chegar. Rafael, você já está por aí? Se tiver, você já me envia aqui, porque hoje tem muita coisa legal para a gente falar, talvez não dê tempo, porque são só 55 minutos de live. Henrique que chegou, Lucas, muito bem-vindo, pessoal. Deixa eu ver se o Rafael já está por aqui. Rafael, já mandando acenando para esse pessoal que já chegou aqui. Então hoje é sobre vamos falar sobre a atuação do engenheiro civil no mercado de engenharia diagnóstica. O pessoal fala, pode ser o arquiteto também, receber um direct. Pode ser, não, é aberto para todo mundo, né? Não vou separar aqui quem vai assistir a live ou não. Inclusive arquitetos têm também a atribuição, inclusive a esposa do Rafael é arquiteta, lógico que ela não atua nessa área, atua em outra área, mas tem atribuição, com certeza tem atribuição. Boa noite, Jean Campos, beleza? Seja muito bem-vindo, engenheiro Vinícius Elian, Juliana, Gessiane. Olha, muita gente que me acompanha no Instagram aqui. Lucas, manda aí pro pessoal que você conhece, engenheiro civil. Cadê o Rafael? Rafael, pode entrar agora. Cadê você? Pra gente começar, senão a gente não vai conseguir responder todo mundo aqui. Pessoal, e outra coisa que eu queria comentar com vocês rapidamente é sobre Engenharia. Ah, ele entrou pela BZ Engenharia. Será que, Rafael, BZ, você está entrando pela BZ Engenharia? Não, acho que não. BZ Engenharia é outra pessoa. Comentando que eu vou fazer outras lives, né, referente à engenharia diagnóstica. Não só engenharia diagnóstica, mas a atuação do engenheiro civil e outros engenheiros dentro do mercado, né, dentro do empreendedorismo. E depois eu queria que vocês me enviassem deixa eu ver aqui, ou me enviasse via direct ou aqui no próprio mensagem também, o tema, né, assunto de outras lives, para que a gente pudesse compartilhar aqui e fizesse uma programação melhor de acordo com a demanda de vocês. Lembrando que se você quiser mandar a pergunta, você pode mandar as perguntas aqui na caixinha nos comentários, mas também pode mandar na caixinha com as interrogações, que daí a gente já responde dentro do conteúdo, né? Dentro desse conteúdo que nós estamos colocando. Enquanto ele não chega, Rafael ainda não chega, não compartilhou aqui. Enquanto ele não chega, quero falar para vocês um assunto legal, hein? Nós estamos falando hoje de engenharia diagnóstica e amanhã encerra as inscrições gratuitas para o meu curso, né? De laudo de vistoria cautelar de vizinhança, que é a porta de entrada para a engenharia diagnóstica. E depois eu vou comentar mais. O Rafael também tem um curso muito legal na área de recuperação e reforço estrutural. Mas beleza, ele chegou aqui, deixa eu dar uma olhada.
Rafael transmitir ao vivo com Rafael. Beleza, vamos ver se a conexão tá ok, todo mundo tá me vendo aqui, todo mundo tá ouvindo certinho, né? Ninguém reclamou ainda, então é sinal que a transmissão está ok. Opa, Rafael, muito boa noite, muito bem-vindo, tudo beleza aí com você, cara? Beleza, João, graças a Deus, tudo em ordem, prazer imenso estar contigo aí pra gente trocar essa ideia aí, muito bacana. Ótimo, tá me ouvindo bem, tá me vendo bem? Beleza, tudo perfeito aí, cara. Cara, que bom que a gente conseguiu marcar essa live. A gente tinha comentado outros dias aí pra gente bater um papo e acabou não dando certo. E aí agora, Então, né, eu vi aí que você tá fazendo umas movimentações aí referente à sua área de recuperação, reforço estrutural. Eu falei, é agora que eu consigo uma agenda com esse cara aqui. pois é, a gente tem aí o curso já faz algum tempo, né? Já vem atuando na área também já há bastante tempo. E aí, com essa questão da pandemia, a gente já tinha o curso de protendido online também. Eu achei que era uma boa hora aí de compartilhar esse conhecimento aí com o Ah, pessoal, né? Trazer toda essa experiência aí e pôr o conhecimento para frente, né? Então essa é a sim. ideia. Beleza, só para ver, uma pessoa comentou aqui, pessoal, se estiver ouvindo bem, uma pessoa comentou que não está vendo nada, só ouvindo. Pessoal, se tiver tudo ok, manda um joinha aí, manda um joinha só para se tiver tudo ok, se estiver vendo e ouvindo, manda um ok, que a gente vai continuar. E queria, né, novamente agradecer a presença do Rafael, né, a possibilidade, a oportunidade de nós batermos um papo aqui sobre a atuação do engenheiro civil no mercado de engenharia diagnóstica. Rapidamente, Rafael, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Rafael, cara, o cara sensacional. Depois eu vou complementar o currículo. Eu acredito que ele não vai falar de tudo, eu vou complementar o currículo dele. Fala aí rapidinho, Rafael, o que você atua, qual foi a sua formação, para o pessoal entender, né, de que nós vamos falar isso e por que eu te chamei hoje para falar sobre esse assunto. Bacana, João. Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, né, em 99, daí na sequência fiz mestrado em estruturas lá na Unicamp, fiz um doutorado na Universidade de São Paulo, com um doutorado sanduíche na Universidade do Porto, e daí fiz 2 pós-doutorados nos Estados Unidos, que um período mais longo, o primeiro foi lá na Universidade de Illinois, at Urbana-Champaign, perto de Chicago, e o segundo mais recentemente em 2015, que foi na UMass, Universidade de Massachusetts, Amherst. E daí, esses 2 períodos nos Estados Unidos foram pós-doutorados mesmo de uma duração mais longa, né? Praticamente um semestre. E aí tive mais 2 passagens bem rápidas pela Universidade de Lausanne, onde eu trabalhei lá com o professor Mutoni, vendo o método dos campos de tensão, e também com o professor Rogenboom na Universidade de Delft. Mas aí são períodos aí de 2, 3 semanas, coisas bem mais breves, assim, mas Estágios, que, né? cara, resultaram também em situações muito legais. Por exemplo, o professor Mutoni veio para o Brasil dar um curso na BES, e daí todo o material do curso era material que eu tinha traduzido, porque estava tudo no original no francês, eu tinha traduzido, então, quer dizer, mesmo um período tão curto resultou aí em resultados bacanas aí que puderam ser aproveitados e utilizados aqui no Brasil, né? Então, eu considero que mesmo sendo curto, foi uma experiência muito produtiva e que também merece ser mencionada aí, né? Com certeza. Tá vendo aí, pessoal, porque eu chamei o cara, né? É o cara da área das estruturas, além de ser professor também da Universidade Estadual de Maringá e ganhou recentemente um prêmio muito legal, o pessoal que é da área de estruturas aí, do Fernando Lobo Carneiro, né? Foi no 54º, eu acho, né? Isso, Do Congresso. Libracon Exatamente, um prêmio 2017. para quem é da área das estruturas aí sabe do que eu estou falando, o prêmio que o cara ganhou, ele, né, todo o mérito que ele conseguiu durante essa jornada dele. Atua na área de recuperação estrutural, de projetos estruturais, que tem a empresa Engracon, né, em Maringá, Isso. que faz a atuação. E dentre esses outros currículos que eu falei que ia complementar, o cara é jiu-jiteiro, né, pratica o jiu-jitsu. Esses dias ele estava comentando a respeito das forças e tensões aplicadas, os vetores relacionados aos golpes. Eu falei, cara, o cara... E ainda é o vocalista da banda, né? A inimitável fábrica de jipes, não é isso? É isso aí. Como que diz, o engenheiro é engraçado, porque o engenheiro ele tem esse lado, acho que tudo é função mesmo da criatividade, né, que o engenheiro ele talvez vai se desenvolvendo ao longo do tempo, apesar de que a questão do esporte, da música, ele é anterior à minha engenharia, né? E agora chegou um ponto que eu não sei se a minha arte influencia a minha engenharia ou se a minha engenharia que influencia no meu campo artístico, né? Mas o fato é que talvez por a gente trabalhar tendo que ter soluções criativas, eu acho que está tudo interligado, né? Tudo acaba
acaba favorecendo para você misturar as coisas. Eu, por exemplo, quando faço projetos, eu sempre estou escutando música, sempre tem alguma banda, algum disco que me inspira a fazer um projeto. O jiu-jitsu, para mim, também é uma baita de uma terapia, e é engraçado porque ele é um jogo de engenheiro de estruturas. O objetivo é o quê? É tornar o cara hipostático para fazer ele cair, né? E fazer ele ser submetido, que a gente fala, né? O cara desistir da luta. Mas normalmente você faz o cara desistir da luta como? Aplicando torção, aplicando um fletor num braço e torcendo o cara não aguentando, né? E por aí vai. Você aplica os esforços simples ali, né? E assim você consegue, então, fazer o oponente desistir. Então é engenharia pura, e é muito louco, porque você vai lá, estuda tanto engenharia, isostaticidade, peristaticidade, aquela coisa toda, e às vezes vai lutar com um meninão lá de 16 anos que não tem nem ideia do que é momento torsor, fletor, normal, cortante, e você leva o pau do molecão, cara. Né? Então é muito legal, porque para mim isso daí ajuda a diferenciar a teoria da prática, né? E a importância que a gente precisa ter juntando os dois campos, né? Eu fico pensando assim numa luta de jiu-jitsu, você entra lá num campeonato, meu amigo, você tem 5 minutos para fazer o que você sabe, se você não fizer, vai levar pau. Então, assim, você tem pouco tempo para ter velocidade de raciocínio e fazer a coisa. Na engenharia, a gente tem um pouco mais de tempo, mas, eventualmente, a gente pode ser confrontado de você ter que largar todos os seus conhecimentos. Por exemplo, você está numa reunião de engenharia diagnóstica, por exemplo. Já aconteceu comigo, por exemplo, numa reunião muito interessante, a gente fez uma consultoria no polo petroquímico de Triunfo, de uma empresa muito grande lá, e chegamos nessa reunião, estava eu, o engenheiro da empresa que me contratou e o dono da empresa, nós estávamos em 3. Quando começou a reunião, do outro lado da mesa tinha 5 engenheiros da empresa do polo petroquímico, tinha mais 3 de uma consultoria que eles tinham contratado e ainda mais 2 de uma outra consultoria. Então, assim, era nós 3 contra aquela galera. Então, não dava nem tempo de pensar, os caras já colocavam outro desafio e a gente ali levando porrada e reagindo e batendo em 3 contra, sei lá, quantos que tinham do outro lado, o pessoal altamente qualificado, né? Então, esse é um exemplo bom de que você tem que estar preparado, porque às vezes na engenharia você vai ter que tomar decisões rápidas, vai ter que mostrar o que realmente você sabe, então são situações de pressão. Então eu tomo esse exemplo do jiu-jitsu, de, por exemplo, o cara te pegou no mata-leão, né, um estrangulamento por trás, alguma coisa assim. Se você souber a técnica certa, você consegue dar uma espaçada, dar uma respirada, vai ganhando espaço e você sai dali. E eu digo para você, a probabilidade de quem saiu dali ganhar a luta é fantástica. Mas para isso você precisa saber a técnica. E na vida eu considero que é assim, às vezes a gente está numa situação ruim, numa pior, a coisa está feia, você quer jogar toalha e tal, mas se você souber a técnica certa, ter paciência, encontrar o teu espaço, você vai sair dali e vai ter êxito, né? Então, dá um paralelo com a vida, com a engenharia, muito bacana, essa situação das artes marciais, né? E você entrou no mérito, que eu falo muito, né? Que as pessoas falam, vai ser bom ter excelência, né? Eu falei, excelência não é dom, né? Não é uma coisa que você nasce com aquilo ali. Excelência nada mais é, Aristóteles já falava, né? É a prática, nenhum talento supera a rotina de fazer a mesma coisa bem feita todos os dias. Então, se você tem aquela prática todos os dias, você fica cada vez mais capaz, mais rápido para tomar as decisões, tanto no jiu-jitsu quanto nas soluções, né, de engenharia que a gente coloca. É o hábito, né, João? É o treinamento. É o hábito. É isso aí. Tem o hábito, não tem problema. Então, o Rafael, entrando já nessa questão do engenharia diagnóstica, por que eu propus esse tema? Porque as pessoas geralmente me perguntam, né? Muita gente que quer, principalmente recém-formado. O pessoal fala, recém-formado não pode atuar, tem que pegar mais experiência, também acho que é natural. Mas o pessoal tem uma certa curiosidade também, porque, querendo ou não, a área da estrutura dentro da engenharia civil, a área de laudos, a área de perícias, ele tem um certo romantismo, né? O pessoal acha legal, que é o cerne da engenharia civil. Fala, pô, cara, eu quero trabalhar com estruturas, é a parte punk da estrutura da engenharia civil, do laudo. Eu falei, cara, vamos chamar um cara para trabalhar, eu faço alguns laudos, laudos de vistoria cautelar, que eu até falo para o pessoal que é a porta de entrada para as perícias, né, que você não tem que identificar origem, nem causa, não é a identificação das manifestações. Mas, enfim, aí eu falei, cara, tem que chamar um cara que entenda, aí você entrou, a gente, né, já comunica há muito tempo, conheci o Rafael, uma palestra que eu fui dar em Maringá, e aí, depois disso, a gente se comunica via Instagram,
aqui há muito tempo. E eu falei, esse cara vai ajudar muito essa galera que quer saber como é que é o mercado de atuação, porque a gente vê muito curso também, falando especificamente da técnica, de reparos, isso tem muitas coisas, tem muitos cursos bons, muitos ruins, mas eu falei, quero ver uma questão da atuação, né? E nesse sentido, Rafael, como é que você vê aí, desde a época que você se formou até agora, esse mercado de engenharia diagnóstica, né? Eu lembro que na época não tinha tanto esse termo, né? Na minha época, pelo menos, há 16, 17. Recebi uma... Deixa eu ver como é que eu paraliso aqui, voltou. pessoal. Deu uma caída, mas voltou. Porque me ligaram aqui, deixa eu colocar. Tá. Porque ligou do WhatsApp, né? O pessoal liga do WhatsApp. Se cair de novo, eu não consegui desligar, porque está no Wi-Fi direto, né? E o pessoal acaba me ligando no WhatsApp. Bom, como é que você vê isso aí, Rafael, sobre a evolução da engenharia diagnóstica? Na época não tínhamos isso, né, ainda, esse termo propriamente dito, né, existiam as atividades, mas o termo foi começando a evoluir nesse tempo. Mas o que você vê aí dessa evolução, principalmente no que se refere às tecnologias aplicadas na engenharia diagnóstica e também na evolução das normas, das legislações, né, que agora estão muito em evidência aí? Bom, primeiro eu penso assim, o tema é fascinante, talvez as pessoas sintam atraídas porque primeiro tem uma certa repercussão midiática, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando, caiu o Palace 2. Então, assim, todo mundo queria saber quais eram as causas e tudo mais. Então a gente vê, as pessoas são curiosas em função de saber por que as coisas apresentaram determinados problemas, por que chegou a ficar tão crítico em algumas situações. Então o ser humano carrega essa curiosidade natural, né? Seria mais ou menos assim, uma alma jornalística, digamos, que todo mundo tem, né? O cara passa perto de uma confusão, ele quer saber o que aconteceu ali, né? Quer colher a reportagem, né? E eu considero, então, esse lado da engenharia diagnóstica mais ou menos, né? Gera esse interesse. Poxa, por que está acontecendo isso, aquilo e tal? Então, isso já desperta interesse nos alunos já desde muito cedo. A gente percebe essa vontade de atuar nessa área. Agora, tal qual eu penso o jornalismo, você precisa ter um jornalista que precisa saber de vários campos, né? História, economia, literatura, tem que ter uma formação muito ampla para não escrever besteira. Na engenharia diagnóstica é exatamente a mesma coisa. Você vai ter que, daí, na verdade, entender de vários campos da engenharia. Tem que entender de materiais, tem que entender de estruturas, tem que entender de hidráulica. Isso, claro, se a gente parando para pensar, um perito, né, com uma abrangência maior, né? No meu caso, eu já atuei como perito de causas mais genéricas, mas chegou um certo tempo que eu pude me dar o luxo de escolher. Então, hoje eu me concentro mais em estruturas, tá? Então, tem problema lá de impermeabilização. Eu já não quero nem saber, porque para mim, se já tem problema de impermeabilização, para arrumar já vai ser muito complicado. Você fica a par de um problema que às vezes não é incurável, tá? Então, eu tive essa possibilidade de me focar em estruturas hoje em dia. Agora, sem dúvida alguma, as coisas têm melhorado muito, né? A gente pega, por exemplo, aí, hoje você tem uma norma de desempenho para você poder produzir melhor as suas obras, o que, de certa maneira, já vai acabar reduzindo os teus riscos, se você tiver um acompanhamento melhor. Saiu recentemente, foi até agora, em maio, né? Saiu a inspeção predial, 16.747, né? O nome de inspeção predial que estava desde 2013, pessoal reunido em comissões para terminar isso daí. Então agora a gente já tem uma norma para fazer as inspeções, que já também já dá uma orientação melhor, porque até então o que a gente usava eram os documentos do IBAP, né, para poder ter um norte. Então, assim, em termos normativos, a coisa já está bem melhor, né? Parando para pensar que muitos dos problemas também surgem de reformas, hoje a gente já tem normas de reformas, hoje o síndico tem que acompanhar tudo, já está tudo muito mais claro de como devem ser feitas as coisas, né? Eu só acho que para melhorar de vez, para a gente poder ter um panorama mais completo, nós deveríamos ter uma exigência de lei, mas aí evidentemente que cabe a cada município, a cada estado e tudo mais, leis periódicas, leis para ter inspeções periódicas, a cada 1 ano, 2 anos, por exemplo, toda edificação deveria ter um profissional que vai fazer aí uma vistoria na edificação completa, vai emitir um laudo, a edificação está adequada para uso, coloca-se uma RT, como tem no elevador, você só tem uma RT de que tem um atestado, tem para edificação também, tendo esse certificado desse engenheiro, que a edificação
tá beleza, tá? Pode tocar em frente, faz algumas pequenas intervenções, tudo mais, prolongar a vida útil, evitar alguns problemas, mas deveria ter leis nesse sentido para que a gente pudesse prolongar a vida útil e também evitar acidentes, né? Que sem dúvida alguma seria o ponto mais crítico de toda essa falta de normativa exigindo aí essa inspeção das nossas edificações, tá? Agora, então, assim, a gente tem melhoria de norma, né? Temos melhoria de norma, em termos de equipamentos também, melhorou muito, nós temos muito mais acesso a equipamentos. Hoje você tem aí todo um mercado baseado em eBay, China, você pode trazer, é claro que o que prejudica ainda muito ainda essa tributação absurda para a exportação. Eu tenho, por exemplo, uma situação muito interessante que ocorreu comigo, eu comprei na época que eu morava nos Estados Unidos, eu comprei um ultrassom. Falei, cara, vou trazer esse ultrassom, o preço está super bom. Peguei e trouxe. Quando eu estava passando pela alfândega, parei na alfândega e falei, quero aqui recolher uma DARF aqui para pagar o meu equipamento. Daí lá os fiscais da Polícia Federal falaram, poxa, mas isso é pessoa física ou jurídica? Eu falei, não, pessoa jurídica, está aqui a nota fiscal. E eles, não, meu amigo, então não é assim que faz. Você precisa desembaraçar a mercadoria. O equipamento vai ficar retido. Em Maringá tem Porto Seco? Tem. Então você chega em Maringá, vai arrumar um despachante alfandegário, e aí ele vai fazer toda a burocracia para desembaraçar a mercadoria. Resumindo, meu equipamento ficou 2 meses acumulado, guardado lá em Guarulhos. Os caras me cobraram 3 mil só para ficar armazenado lá. Aí paguei mais uns 4, 5 mil para o despachante alfandegário, todo aquele negócio de comércio exterior para liberar. Final das contas, saiu mais caro do que se eu tivesse mandado trazer, que já dava um preço caro, né? Sim. Então, assim, a tributação é absurda. Você poderia comprar, por exemplo, equipamentos usados com valor barato que você encontra no eBay, mas a hora que chega no Brasil, os caras vão tributar para proteger, né, digamos assim, o produto nacional, que muitas vezes é inexistente, né? Tecnologia. Então a gente, né? Então a gente fica aí, às vezes, de mãos atadas por não poder ter acesso aos melhores equipamentos em função dos preços, né? Muito altos, muitas vezes. Mas já melhorou, e né, possivelmente aí com toda essa tendência mundial de quedas de fronteiras e barreiras e tudo mais, quem sabe um dia a gente possa ter mais acesso a tantos equipamentos de ponta aí, né? A tendência tem que ser essa, né? Não necessariamente no Brasil, que o Brasil depender de tecnologia desse tipo, eu acredito que ainda demora ainda para ser produzida, tem que ser, né, trazida de fora, ainda mais essa área que você atua, porque ainda a tecnologia no Brasil, o desenvolvimento tecnológico no Brasil é muito pequeno, principalmente nessa área. E aí a gente tem que verificar alguma coisa nesse sentido, de reduzir essas questões tributárias. Agora, você comentando, né, das inspeções prediais, de frequência de manutenção, de legislação relacionada a isso é muito importante, eu vejo, porque, poxa, se tem relacionado ao elevador, a questão de incêndio, você acha que, né, as pessoas não entendem que a estrutura também pode entrar em colapso, né? E muitas das vezes as pessoas não entendem que ela vai entrar em colapso, né? Ela não sabe que ali é uma fissura, simples trinca, a pessoa não tem lógico, não tem a capacidade técnica de fazer esse entendimento. E as pessoas, né, relevam, infelizmente, já tem algumas cidades que tem essa frequência, acho que Rio de Janeiro, né? O Rio, mas o Rio também, você vê, na época lá, quando caíram aquelas marquises, chegou o cúmulo de ser proibido construir marquise na cidade, né? Chegou até um decreto desse, vamos jogar o guarda-roupa do amante fora, né? Os caras fazem, né? E aí, assim, caiu tanta coisa que os caras tiveram que impor. Acho que em Recife também, me parece que tem alguma coisa também, depois lá do Érica, do edifício Érica, ou Enseada de Serrambi, me parece que tem alguma coisa lá também nesse sentido. O Areia Branca, né? Agora, de maneira geral, no Brasil é muito pouco, né? Agora, eu acho que cabe também um papel político também, dos engenheiros, né? Através dos conselhos de classe aí, uma pressão maior, né? Uma pressão maior para que tivesse. Você vê, tem tantos casos aí que levam a óbito e tal, né? Uma tristeza, coisas que poderiam ser evitadas, né? Uma simples inspeção rápida aí poderia detectar esse tipo de situação, mas infelizmente não é a grande maioria dos locais não tem isso daí, né? Nós temos na minha cidade nós temos na Câmara dos Vereadores alguns engenheiros, e isso eu vejo de forma muito positiva, esses engenheiros dentro da Câmara Municipal, no caso aqui de legislação dos vereadores, eles desenvolveram já algumas legislações que, de certa forma, garantem a
a segurança da sociedade e também contribuem para o desenvolvimento da profissão de engenharia, leis de regularização de imóveis, lei relacionada à acessibilidade, e agora sim, mas só que é o seguinte, tem um impacto muito grande, né? Os vereadores colocar um impacto de obrigar as edificações, ou os síndicos, os edifícios a terem uma frequência de inspeção, porque, querendo ou não, é lógico que vai gerar um custo, mas as pessoas não entenderam muito. Então, a tendência é essa, que a gente tente colocar mais profissionais da área de engenharia, profissionais técnicos dentro de locais que possam legislar, que possam tomar esse tipo de iniciativa, né? Isso, mas infelizmente, para você ter ideia, na Câmara dos Deputados, no Senado, quantos advogados lá existem, né? Muitos advogados. Agora, se você verificar a quantidade de engenheiros civis, é muito pouco. As pessoas não têm esse interesse. É claro, eu não vou porque eu ganho mais dinheiro, fico sendo engenheiro civil. Não sei, né, se é um ledo engano, mas as pessoas não têm essa preocupação, né, de atuar como engenheiro, como legislador, para tentar mudar isso aí. Mas você vê, João, aqui em Maringá, você não precisaria fazer em todas as edificações, mas pelo menos nas edificações comerciais, porque a gente sabe que as edificações comerciais, os caras, muitas vezes o negócio não dura muito tempo, já passa para outro, já modifica, vai, então tem uma modificação muito alta, né? Muda muito. E para você ter uma ideia, Maringá, depois que tiveram umas sacadas, na verdade que uma marquise derrubou 15 sacadas aqui, felizmente não morreu ninguém, Maringá tinha uma lei para a inspeção das edificações obrigatória, só que não é cumprida. Tá? Não é cumprida. Então tá lá, foi feita uma lei, ninguém vê, ninguém cobra, e assim a coisa continua. Nós tivemos agora, completou 10 anos desse acidente, até teve uma reportagem na televisão, me entrevistaram, e aí foi até interessante, a repórter perguntou, mas existe a lei número tanto e tal? Não é cumprida, tá? Não é cumprida. Um amigo meu então ainda tem isso. Da Suíça, um amigo meu, o Simon, ele chegou, João, esse negócio de lei não pegar, como é isso? Lei não pegar, ele fala com sotaque. João, como lei não pega? Eu falei, não, aqui tem lei que não pega. Não, mas lei é lei, não. O pessoal não entende, você morou fora também, você sabe muito disso. O pessoal não entende esse negócio de lei não pegar, né? Então ela fez uma lei e não está funcionando. Infelizmente é dessa forma. Vai ter que fazer uma lei da lei aqui no Brasil. A lei para... lei para aplicação da lei. Deixa eu comentar outra coisa. Nós estamos falando aqui, você falou muito, né, da questão das perícias, da inspeção predial. E aí eu vejo que há muito no dólar na instituição de ensino superior também, e tanto os alunos quanto já alguns colegas formados, confundem muito os termos, né, relacionados à engenharia diagnóstica, né? Isso porque, é claro, que muitas das vezes a pessoa não é da área. É a mesma coisa que você chegar para mim e comentar sobre drenagem, ou eu falar com drenagem com você, tem alguns termos que você não vai lembrar da época da graduação, porque você não... Mas aí, como está crescendo essa atuação da engenharia diagnóstica, ou a procura pelo mercado de engenharia diagnóstica, você podia explicar para o pessoal aí a diferença, né? Perícias, a vistoria, inspeção predial, a própria consultoria, né? Que o pessoal confunde, eu vou fazer uma perícia, na verdade o cara está fazendo uma vistoria, né? Isso, assim, a gente até entende o pessoal, a confusão que é feita, porque primeiro não existe aí uma uniformização, né? A gente pega até nos próprios livros também há uma falta de uniformidade em relação a esses termos técnicos, né? Eu, ao longo dos anos aí, as coisas foram ficando mais claras na minha cabeça, e hoje eu consigo até orientar melhor os meus clientes. Por exemplo, o que me ligam pedindo, eu preciso de um laudo. Primeira coisa que ligam, preciso de um laudo. Eu falo, mas para que você precisa de um laudo? Eu preciso de um laudo porque eu estou com umas fissuras, umas rachaduras aqui na minha parede. Aí eu oriento da seguinte maneira, olha só, você já conversou com o engenheiro que fez essa edificação? Não conversei. Não. Então a primeira coisa que você vai fazer uma notificação extrajudicial para ele. Primeiro você liga, olha, estou com um probleminha aqui, você pode vir dar uma olhada? Se ele não aparecer, aí você vai fazer uma notificação extrajudicial, vai formalizar para ele, vem aqui ver. Se ele não for aí para ver o problema, na notificação, aí você contrata um advogado, e aí você então vai impetrar uma ação. Quando você então entra com a ação, cabe a você o ônus da prova. E aí então o juiz vai designar um perito, e você vai ter que arcar com os honorários do perito. Então veja bem, se você me contrata querendo um laudo,
eu vou fazer o laudo para você, mas se isso for para frente, o juiz vai impor um outro perito e o perito vai fazer um outro laudo. Você vai pagar para mim de graça e, no final das contas, o meu pode não valer muita coisa. E aí eu vou, evidentemente, possivelmente ser contratado como assistente técnico para te auxiliar nessa causa. Então, eu não vou cobrar de você um laudo. A primeira coisa que você faz é liga para o engenheiro, depois uma notificação extrajudicial. Se você entrar com a ação, aí então eu posso te ajudar como um assistente técnico. Aí as pessoas ficam felizes da vida, né? Porque eles conseguem, então, descobrir o caminho e percebem que eles não precisam gastar o dinheiro que eles já queriam. Porque eu poderia muito bem falar, não, tá bom, 10 mil lá, né? Tô indo aí agora. Aí dá um documento, depois entra com a ação, aí vem o outro perito designado pelo juiz, mais 10, 15 mil, e o cara, no final, gastou 25 mil e 10 ele poderia ter economizado, né? Exato. Então, assim, existe uma escadaria dentro da engenharia diagnóstica. A gente poderia pensar assim, vamos pensar por termo de crescimento. Você teria a vistoria, a inspeção, a auditoria, perícia e aí consultoria, tá? Então vamos pensar lá do comecinho do primeiro degrau da escada, que você teria a vistoria. Primeiro, tudo vai surgir de um fato, ocorreu um fato. Desse fato, então, você precisa apurar esse fato de diferentes maneiras, tá? Então a vistoria, por exemplo, é uma constatação. Tá? Uma vistoria, por exemplo, pode gerar o que nós chamamos de um relatório. Então, por exemplo, está sendo feito uma construção lá de uma determinada obra. Então, você pode documentar os números, os relatórios do que está sendo feito. Então, teria aí, através da vistoria, a constatação do que está sendo ali efetuado. Seriam, por exemplo, registros dos estágios de serviço, vamos assim pôr. Tá? Então, ele tem o papel de meramente constatar. Está sendo feito, mas ele não entra no mérito, tem problema, constata, foi feito tantos metros quadrados. Constatação, tá? Somente. Exato. No caso da inspeção, você já incorpora uma análise. Tá? Então, por exemplo, um recebimento de obra já poderia ser considerado uma inspeção. Recebeu-se a obra está em perfeitas condições para seguir em frente, tal, ser utilizada, e assim vai. Aí você teria a questão do fato, do atestamento do fato, que aí você teria, então, a condição de auditoria. Tá? Por exemplo, acontece muito em condomínios, você tem lá, os caras estão gastando um dinheiro, será que está certo esses valores que estão sendo gastos? Aí você contrata, então, uma auditoria para levantar, para ver se isso daí está apropriado ou não, ou seja, ele vai ver uma conformidade. Né? Ou alguma coisa tem que ser seguida e você acha que não está sendo seguida, uma norma, por exemplo, então você poderia fazer uma auditoria para atestar isso daí, para ver se está sendo cumprido. Na sequência, você teria, então, a perícia. A perícia, na verdade, ela está relacionada com causas, com problemas, ela vai tentar dizer para você a motivação, como surgiram esses problemas. O papel da perícia é isso, tá? E aí, você teria, no último plano, você teria o papel da consultoria, no qual você, então, daria uma solução para o problema. Observe que muitas vezes se confunde. Sim. Eu, por exemplo, muitas vezes o laudo, para mim, um laudo pericial, muitas vezes, eu já gosto de fazer toda a parte de campo, ou seja, fazer uma inspeção preliminar, uma inspeção detalhada, eventualmente alguns ensaios, aí com isso eu consigo dar um diagnóstico, né? O diagnóstico, então, ele vai levantar as origens, as causas. Eu dou o prognóstico já dizendo o que pode acontecer se você não tomar as providências. E aí eu já dou também a terapia. Você tem que fazer isso para acontecer. Tá? Então, um laudo técnico, na realidade, pode incorporar de alguma maneira os vários termos aí vistos. Mas você pode ter também o papel da consultoria contratada em isolado. Esse exemplo mesmo de Triunfo foi muito interessante aí, desse polo petroquímico, porque constatou-se problemas, ou seja, já tinham feito laudo pericial, sim, mas, por exemplo, tem tal problema, mas não deram o que deveria ser feito para arrumar o problema. Então, aí no caso, eu fui contratado para dizer, o que a gente faz aqui para poder a estrutura funcionar apropriadamente. Aí eu fiz uma consultoria, dizendo, aqui nós vamos ter que encamisar, aqui nós vamos ter que colocar um novo aparelho de neoprene, e assim, então, você faz um trabalho específico, que é um pequeno pedaço. Mas o laudo pericial, em algumas ocasiões, pode ser que você levante as causas e também dê a solução, tá? Sim. Então, as divisões seriam essas. Então, assim, no caso da primeira situação, que seria de vistoria, você teria um relatório, tá?
No caso de uma inspeção, por exemplo, você poderia produzir um parecer técnico. No caso da perícia, um laudo. Tá? Então, esses documentos eles têm diferentes nomes de acordo com o tipo de atividade que você está fazendo. Tá? Mas, normalmente, como eu falei, o caso do laudo pericial, em algumas situações, pode ser o documento completo, inclusive com o trabalho de consultoria indicando a terapia, o que você precisa fazer para recuperar um problema, dar solução para um problema que você acabou de descobrir as causas, tá? Então, inclusive, a gente poderia pensar dessa maneira. Orçamentária, né? Você pode fazer também, ainda poderia ter isso. Você vê que, mesmo ainda, já aconteceu isso bastante comigo já. Uma estrutura lá com problema, faço lá todo o procedimento terapêutico e ainda tem que fazer o orçamento. Né? Não é uma coisa que eu goste muito, mas em algumas situações é exigido. Eu me coloco no papel do cliente também, né? Porque o cliente, ele, muitas das vezes, ele é técnico também, nós vamos falar do perfil do cliente, mas ele quer saber, olha, tudo bem, você sabe qual foi a causa, identificou a origem, entendeu a manifestação patológica, sabe qual é o prognóstico, sabe como é que vai ser o tratamento, a terapia, beleza. Uma das perguntas que ele faz é o seguinte, essa é a terapia mais indicada, né? Ele vai falar, tá, não, tem outra terapia. Não, você fala que tem dois tipos de terapia de tratamento, a primeira pergunta que vem, e eu também faria, ela fala, qual que seria a mais barata e a mais eficiente, né? As duas são eficientes? Sim, então qual que é a mais barata? E aí você acaba tendo que orçar, né? E muitas das vezes, eu vejo o pessoal comentando que depois que começou a fazer mais tipos de serviço como esse, começou a incorporar a estimativa orçamentária que era de prática. Falou, já vou colocar aqui, vou fazer todo o serviço de indicar terapia e vou te dar o orçamento aqui, a estimativa orçamentária, para você saber quanto você vai gastar, se você for solicitar um reparo da construtora que te entregou a obra, ou se você vai fazer um reforço porque é emergencial. E as pessoas, os clientes querem isso, né? Eles querem, o nível de exigência vai aumentando, né? O comportamento do consumidor mudou muito. Isso que você falou é legal, a gente já pensar no produto, né? Pensar o posicionamento do cliente, o que ele quer. Não adianta você dar um laudo para ele e falar, agora se vira com isso. Não, você já vende o produto, ó. Eu vou tentar fechar o completo. Eu tinha uma empresa que a gente fazia isso, né? A Engrafix Construções, nós fazíamos todo o trabalho pericial, fazíamos o orçamento e ainda íamos lá e executávamos para o cliente. Então, ficava bacana. Agora, muitas vezes, alguns clientes interpretam que por você fazer todo esse trabalho, você pode estar, às vezes, cobrando mais do que ele poderia cobrar. Pô, mas tudo bem, pelo menos você dá um documento base para ele investigar outro. É uma tecnologia, né? Igual o laudo de sondagem, né? O pessoal fala, o cara que faz o laudo de sondagem, mesmo que propõe a fundação, geralmente ele quer, porque só tem ele só tem o tipo de estaca raiz e não tem a estaca Franklin ou a estaca, outro tipo de estaca, ele vai indicar que ele tem. Mas isso dentro do marketing, né? Dentro do marketing, a gente chama isso de cross-selling, né? De upsell. É aquela técnica que funciona muito. Que, por exemplo, você vai no McDonald's, o cara te oferece R$2 a mais a coca grande depois que efetua a compra. Você está no momento, no estágio de compra, no nível de consciência. Assim acontece com as vendas da Amazon. 40% da receita da Amazon são feitas com upsell, com cross-selling. Ele oferece, assim que você termina a compra, ele fala, pessoas que compraram esse livro também compraram esse. Eu falo, putz, cara, isso aqui é legal também. Você está no momento da compra, e né, a gente fala que o momento da compra é um estágio emocional, que você fica quase que dopado. Né? Então, aí você tem um nível muito grande de dopamina, tem muita coisa acontecendo, então você acaba comprando. E é o momento, né, que a pessoa, geralmente, quando a gente tinha um escritório de projetos, a gente vendia os projetos, e aí logo em seguida a gente oferecia o acompanhamento da obra. Vamos fazer o acompanhamento, aí era um upsell, né, o acompanhamento da obra. O cara, não, eu não quero, então vamos fazer um downsell, que é não falava esse termo, obviamente, mas eu vou fornecer aqui o projeto de paginação do piso, de arquitetura de interiores. Então, na verdade, sempre vendendo, né, porque é minha área, eu gosto muito dessa área, mas eu acho interessante essa questão de oferecer, né, de você possibilitar o cliente, mas eu também entendo que eles podem considerar isso, né. Então, mas já que nós estamos falando de venda, eu vou contar a minha estratégia de venda, então. Opa, como eu falei, muitas vezes o cliente liga e quer contratar o laudo. Eu quero o laudo pericial. Né? Aí eu explico toda essa história para ele, que eu já falei anteriormente, mas eu falo assim também da seguinte maneira, eu falo, olha só, se você quiser, eu posso fazer aí uma visita técnica. Então, a visita técnica, você vai me pagar o valor da hora técnica.
Tá? Se o problema for simples, eu te falo de boca o que, que você tem que fazer. Se estiver tranquilo, se for um probleminha simples, está resolvido. Se for um problema que exija alguma coisa maior, eu vou te entregar, então, um parecer técnico, uma coisa um pouco mais, 2, 3, 4 laudos. Por exemplo, um síndico, muitas vezes ele quer provar que trouxe o engenheiro. Então, o parecer técnico cabe bem. Eu faço a visita, daí eu dou o parecer técnico. Então, daí já cobraria 3 horas. Então, eu tenho a visita técnica. Às vezes é um dono de casa, por exemplo, ele tem uma casa que quer ver, não precisa de um documento. Então, 1 hora técnica de visita estaria suficiente. O camarada é síndico, então ele precisa provar que eu fui lá. Então, ele paga a minha visita técnica e aí eu produzo o parecer técnico, paga 3 horas técnicas. Mesmo que seja um parecer que, para falar, ó, que não tenha nada lá, ó, vim aqui, existe tá tudo perfeito, né? E aí eu deixo bem claro, olha, se daí tiver a necessidade de efetivamente a gente fazer um laudo para poder descobrir quais são as causas do problema, para poder entender melhor e assim dar melhor terapia, aí nós vamos cobrar a parte. Então, normalmente eu acabo fechando a visita técnica, porque o cara ele já liga esperando pagar, sei lá, 5 mil, 10 5 mil. Aí você cobra lá 1 hora técnica, o cara te fala, então vem agora. Entendeu? Você vai. Serviço, né? Porque então, aí você já amarrou o serviço, você vai ganhar. O cara tocou o telefone, você já ganhou a hora técnica. Você já está dando conexão, né, com o cara. Uma coisa o cara você já explicou. Você já explicou para ele, então ele já não se sentiu enganado. Você já mostrou para ele que existe caminhos que ele não precisa gastar aquele tanto de dinheiro. Aí você ofereceu um serviço para ele ficar tranquilo, bem mais em conta. Então você já garantiu a sua ida ao local. E aí quando você vai ao local e a coisa for feia, evidentemente, aí você ganha, evidentemente, o serviço da perícia e eventualmente até a construção, né, a recuperação, o reparo ou a recuperação estrutural, tá? O reforço estrutural, se em algum caso for necessário. Então assim você consegue fechar a ida e ganhar o dinheiro da ida. Eu acho que esse é o legal, você não enganar a pessoa. Tem situações, quantas vezes eu já fui lá, o cara me mostra uma fissurinha lá, que é uma fissurinha de retração, o cara tá com medo de cair. Eu falo, não, filho, esquenta não. Isso aqui é a fissurinha tal, pode dormir tranquilo, não tem problema. Teve um camarada aqui que tirou uma parede, cara. Puta, deu um trabalho danado. Ele tirou uma parede sem chamar ninguém. Ele tirou a parede. E aí a laje deu uma deformada e o piso de cima estourou inteiro. Rapaz, o cara da imobiliária chegou lá e falou, meu, você é louco, você tirou a parede, vai cair o prédio inteiro daqui e tal. O coitado não dormia mais, porque daí teve um efeito térmico e pipocou todo o piso em cima, sabe aquele que dá aqueles estalos e solta tudo? É aquele estouro de madrugada e falou, meu Deus, arranquei essa parede, vai cair esse prédio aqui. Aí fui para lá, olhei, falei, não, filho, tranquilo, vamos pegar aqui algumas horas técnicas, vamos levantar a estrutura, não tinha projeto, não tinha nada, levantamos a estrutura, não, parede arquitetônica, podia arrancar. Não, mas está aqui o documento, qualquer problema você me liga, está lá até hoje. Então foi um problema dessa maneira, né? Mas tem cara que evidentemente vai explorar, né? Sim, e faz serviço uma vez só. Esse cara, eu falo pro pessoal, esse cara que você vai lá e muitas das vezes cobra 1 hora, talvez nem cobra, né? Já aconteceu de eu ir fazer algum tipo de serviço e falar, cara, vou nem cobrar desse cara aqui. Não, beleza e tal, depois a gente conversa. Esse cara vai te indicar para outras pessoas. Eu tenho certeza. Vai, é isso aí. Vê um cara aqui, o cara é muito bom. Então, na hora que eu falo pro pessoal, o primeiro objetivo, eu falo do escritório, o objetivo principal, na hora que o cliente liga, não é nada, é marcar uma reunião presencial. Porque depois que está lá, meu amigo, é muito mais fácil de você gerar a conexão com o cliente e tudo mais. E mesmo que não feche o serviço. Ah, não, João, muitas vezes é em bira, né? O pessoal tem um termo que é em bira, o cara chega lá, o cara não quer nada. Muitas vezes eu sei. Quando eu não tenho muito tempo, a gente não vai, a gente sabe que vai dar problema. Mas sabe, eu sei que vai dar problema, mas eu vou utilizar esse cara para ser meu vendedor. Aí eu vou lá, explico, esse aqui é assim, fica tranquilo, não precisa fazer. E aí o cara, você entrega o cartãozinho para ele e fala, precisando de qualquer coisa. Esse cara te indica. Eu falo que tem um histórico já de indicação. Tem histórico, o pessoal indica. Vamos pensar o seguinte, quando você vai no médico, você fica feliz quando você vai no médico, quando ele te atende de qual maneira? Quando ele aperta a sua mão, pergunta o seu nome, olha para sua cara, olha no seu olho e fala, nossa, esse médico é bom, né, cara? Esse cara é legal, né? Gente boa, examinou, né? E tudo certinho. Me examinou, porque a grande maioria não olha para sua cara, né? Olha para aqui, né? Aquela coisa toda. Então, você até estranha quando cruza com uma pessoa dessa. E eu acho que a nossa profissão é a mesma coisa, cara. Você se dispôs a ir lá, às vezes não cobrou nada, ele vai lembrar de você, ele vai ligar, falar, poxa, vê um cara aqui, gente boa, me explicou tudo, o cara é bom, olha, liga para ele. Aí, às vezes, essa que você não cobra aí uma visita técnica, às vezes vai te pintar uma outra que você vai ganhar muito mais na outra, né? Agora, você entrando no mérito aí do preço,
né? É lógico que eu não vou falar do preço, mas você comentou aí da questão de precificação, né? Precificação de serviço. Hoje eu sei que você trabalha com a parte da engenharia diagnóstica, desde a parte de diagnóstico e tudo mais, para terapias, e também desenvolve os projetos de reforço, né? De reforço, recuperação estrutural. Como é que é a forma de precificar isso, Rafael? É sempre por hora técnica? Você faz, olha, eu vou gastar isso aqui, putz, umas 20 horas. Acho que vai dar umas 10. Aí, putz, deu 15. Rapaz, é difícil, é difícil. Vamos pensar o seguinte, ó, esses dias me apareceu uma situação aí inusitada, que já foi até realizada. Eu fiz um reforço utilizando proteção externa de um bloco de fundação de um prédio que já tinha um pilar pronto com 560 toneladas. Eles fizeram uma estaca adicional, queriam então que eu fizesse um encamisamento com um novo bloco, protendesse esse bloco para nascer um outro pilar com 560 toneladas. Então, assim, o que é o projeto de reforço? É o projeto de um bloco de fundação, dimensionar lá as barras de vidrag e protender. Então, assim, em horas técnicas. Assim, vamos pôr em horas técnicas. Dá para você fazer em poucas horas técnicas, aí é claro que, né, dá para fazer. Claro, né? Então, aí você quantifica, fala, caramba, vamos pôr em valores que daí às vezes pode ficar mais fácil. Sei lá, vou cobrar 5 mil para fazer um projeto de reforço de um bloco que vai chegar a 2 pilares de 500 toneladas e vai ficar o resto da vida lá? Então, assim, será que a hora técnica, nesse caso, é o mais apropriado? Provavelmente não. Então, você tem que pensar também no quê? No risco, né? Então, muitas vezes eu também penso no risco. Falo, o trabalho eu vou gastar pouco tempo, mas o risco é alto. Seria mais ou menos que nem no trabalho de impermeabilização. Você pegou uma bucha lá para resolver a impermeabilização. Quanto que custa para você resolver? Vamos pôr lá, R$100 o metro quadrado, você mataria o problema. Não, R$70 o metro quadrado, você mataria o problema para resolver uma nova impermeabilização. Só que será que esse valor vai deixar você dormir tranquilo futuramente? Porque impermeabilização a gente sabe que você faz e a chance de voltar e dar problema é grande. Então você não pode dar um valor baixo, você já tem que prever que você pode voltar no futuro, então você já tem que dar um preço mais elevado. Assistência. Se você, agora tem que ter consciência disso, né? Tem gente que dá o preço mais baixo porque sabe que vai ser chamado para voltar e não vai voltar. Então, assim, eu tenho a consciência de não querer voltar. E se der problema, eu vou voltar e vou arrumar. Então, tem coisa que a gente cobra por hora técnica, tem coisa que a gente cobra por risco. E tem coisa que a gente cobra pela criatividade da solução. Por exemplo, se você sabe que o cara já passou em 3, 4 profissionais, as soluções estão dando soluções absurdas. Poxa, se você pensou 1 hora e teve uma solução criativa que coloca as 3, 4 no bolso, você faz mais barato e é mais efetivo, eu penso que você tem o direito de cobrar um bom valor por essa solução que necessariamente não precisa estar correlacionado com o número de horas que você gastou ali, né, para fazer, né? Exato. Mas, de maneira geral, assim, quando o problema é corriqueiro, aí dá para você dimensionar em termos de número de horas, tá? Mas quando foge do trivial, aí você já tem que partir para outros esquemas aí, tem que pensar de outras maneiras. Teve tantas vezes que eu já me estrepei, que eu vou falar para você. Uma vez ligou um cara, ele queria fazer análise de segurança de torre para poder instalar novas novas antenas. Aí ele queria saber se as torres cairiam ou não com aquelas novas antenas. Eu falei para ele, quantas torres são? Eles são 10 torres. Aí na época eu estava começando, né, cara, novão pra caramba, eu falei pro cara, 15 mil. Aí o cara, tá bom, quando que você começa? Eu achei que 15 mil naquela época era um baita de um dinheiro, né? Eu falei, tô rico, né, 15 mil. Cara, foi um prejuízo tremendo, porque viajava para cima e para baixo, aqueles lados não terminavam nunca, as torres tinham 80 metros, era estaiada, era de tudo quanto é jeito as torres. Não vai cair não, né, cara? Né? Modelagem no SAP 2000 para ver, quer dizer, 50 mil naquilo ainda estava baixo, cara. Então eu levei um fumo naquilo bonito. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai pegando a técnica. Esse negócio de saber quantificar quantas horas você vai gastar alguma coisa é muito bom. Mas aí comecei a pensar isso também. Não é porque eu vou gastar poucas horas também que eu vou cobrar barato. Eu tenho que pensar também quantos dariam essa solução e qual o nível de risco dessa solução. Os caras vão executar certinho, posso ter problema. Tem que pensar em tudo isso antes de dar um preço legal. Quanto tempo você está nisso já, Rafael? Nessa área aí. Nessa área, na verdade, ocorreram umas coisas muito interessantes na minha vida. Olha só, vou contar a primeira delas. Na verdade, teve a ruína
das sacadas aqui de Maringá, que eu fiz, né, junto com a Defesa Civil e com um grande amigo aqui, que era o engenheiro Mauro. Mas antes, eu tinha ido para os Estados Unidos, cara, e eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu fui lá chamado lá, eu sabia mexer num programa que chamava Diana. E aí tinha ocorrido uma ruína em Atlantic City, em New Jersey, de um cassino. E aí os caras estavam com umas dúvidas, o negócio já estava enrolado fazia uns 4 anos, e mandaram lá para a Universidade de Illinois. Aí, na época, o meu professor orientador lá do pós-doc, o Cushman, falou: Rafael, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui um problema que a justiça está pedindo para a gente aqui na Universidade de Illinois, só que está tudo dentro desse programa, e você é o único cara da universidade que manja esse programa. Você não quer ajudar? Eu falei: eu quero. Ele falou: só que só tem um problema. Eu falei: mas qual é o problema? Ele falou: eu só posso te pagar $200 a hora. Rapaz, eu achei, a hora que ele falou, você pode me ajudar, eu falei, é de graça, né, cara? Eu tava vindo de graça, eu falei, pô. E olha que interessante, trabalhei com esse negócio, fizemos, ajudamos e tal. E aí, esses dias eu fui dar uma palestra, e aí eu falei, poxa, eu vou falar daquele caso que eu ajudei. E aí fui ver o caso. Cara, a gente faz as coisas, não tem nem ideia da dimensão que ela tem. Eu descobri recentemente que esse foi o acidente que gerou o maior valor em indenização dos Estados Unidos, cara. Caraca. Então é um caso clássico que aconteceu lá, assim, foram milhões de dólares assim, de indenização, e é o maior caso até hoje de indenização nos Estados Unidos provocado por acidentes estruturais, tá? Então foi fascinante, né, por participar, ter todos os dados lá e estar no meio dessa. Na época eu nem sabia que tinha sido tão, né, relevante assim lá para a sociedade, né? Mas então, se você entrar lá no YouTube e procurar, eu posso falar o nome porque ficou um evento público, né? É Cassino Tropicana, lá em Atlantic City. Então, se você procurar aí nos YouTube, aí você vai ver. Então, foi um caso bem emblemático lá na justiça americana de indenização, e foram penalizados o pessoal, os empreiteiros de obra, o pessoal que mexia com a parte de armadura, forma, uma galera foi pro pau lá, feio mesmo, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Finalizando aqui, senão uma coisa que eu quero te perguntar desde o início, eu quero saber do seu curso, porque você está falando, você comentando, falando de recuperação estrutural, de reforço, e eu vi que você lançou um curso, né, ele vai ser online, né, 2 ou 3 dias, de recuperação e reforço estrutural, né, que por isso que eu perguntei, você vai transmitir todo esse conhecimento, esses cases dentro desse curso, como é que funciona lá, Rafael? Então, esse curso nosso, João, ele vai começar na próxima segunda e vai até sexta, são 16 horas a aula, né? Então, assim, a carga horária boa. Exato. E por lá eu vou circular com vários problemas que eu tive aí acesso e trabalhei. Exemplos mesmo que eu meti mão na massa, misturando argamassa, resina epóxi, o caramba, e entendendo os materiais, civil, como funcionam, para engenheiro civil. Aluno, a partir do 4º ano, já pode pegar, né? Tendo a disciplina de concreto, já consegue entender legal. Então, assim, é resultado de muita mão na massa, com os materiais, com cálculo, né, diversidade de materiais, de técnicas, né, tratamento de substrato. Nós vamos focar nesse curso mais na parte de reparo, tá? Mas eu também vou mostrar algumas coisas de reforço, porque para fazer o reforço você precisa também tratar o substrato, fazer uma série de procedimentos. Então, também vou mostrar alguns exemplos, tá? Aí nós vamos fazer pelo Google Meet, vai ter uma plataforma pelo Moodle, vou deixar todos os materiais lá disponíveis, né, assim, perpetuamente, a pessoa pode entrar lá quantas vezes quiser, até o final da vida lá vai ficar automática a plataforma, e vai ser um fórum de debate muito, né, porque a gente também vai gerar um grupo no WhatsApp, vamos continuar trocando ideias, o pessoal que fizer o curso depois a gente pode fazer consultoria, pode trabalhar junto, porque eu acredito que a ideia é o seguinte, habilitar esse pessoal para ter o conhecimento. E aí a gente, evidentemente, vai dando subsídios até que o profissional consiga caminhar com as próprias pernas, tá? Então a gente já tem pessoal começa agora na próxima segunda, né? Eu não tenho aqui nenhum calendário aqui. Com 22, tá? E aí é um curso que pode ser feito, você pode pagar lá no Mercado Pago em até 10 vezes, tá? R$ 559,90 em até 10 vezes, R$60 por mês, para você ter 16 horas aula de aprendizado com dados práticos de obra, mostrando mesmo como que faz a situação e mais a parte teórica. Cara, é difícil ter um curso desse no mercado com esse volume de informações, tá? Sim, é isso. Eu falo para as pessoas, muitas das vezes o pessoal fala, eu acho caro o curso. Eu falei, cara, é online, funciona, cara, funciona. Quantas coisas você já aprendeu online?
Fala a verdade. Quantas coisas você vai falar? Deixa eu dar uma olhada aqui desse modelo que o cara está falando aqui. Você não vai lá, não baixa aquele arquivo em PDF, você não baixa aquele artigo, você não assistiu o vídeo dos caras lá ensinando determinados assuntos. E aí os caras falaram, você aí até comenta, né? Você dá aula online? Eu falei, estou dando aula online agora, né? Na instituição de ensino. Funciona, lógico, que algumas disciplinas práticas são mais complicadas, mas, cara, a parte teórica, você está lá, depois vai ter um grupo no WhatsApp para, de repente, né, fazer a discussão, então as pessoas vão poder se comunicar. Qual que vai ser a diferença? O problema de curso online que eu acho, sabe o que é? É a dificuldade do networking. Né? É claro que você pode fazer dentro da sala, mas não é a mesma coisa. Mas em termos de aquisição de conhecimento, cara, é muito melhor. Tem uns caras que falam muito devagar, eu vou lá e ponho mais rápido. Tem um cara que fala muito rápido, eu ponho devagar. Eu assisto de madrugada. Então, né, eu acho que ainda mais por R$500, cara, é muito barato. Agora, esse curso, João, ele não vai ser gravado não, viu? Vai ser ali... vai ser ao vivo. Tete a tete, filho. Então, conforme eu vou fazendo, o cara vai mandando no chat as dúvidas, vamos respondendo. Então, entendeu? Ainda. Então, assim, é o contato. Você tem, claro que não vai ser o contato que já não está presencialmente, mas a possibilidade de estar trocando essa ideia, um perguntar uma dúvida e poder fazer, vai dar. E outra, eu me adaptei tão bem a esse período que hoje eu tenho mesa digitalizadora, o quadro negro, filho, eu faço aqui na mão mesmo aqui, vai tranquilamente. Também estou com a parte, uso 2 micros ao mesmo tempo, então quando a voz fala, eu já me ligo que eu estou escutando exatamente o que estão escutando, então já estou todo armado para fazer a coisa bacana. O Moodle também é uma plataforma maravilhosa, que você vai jogando tudo lá dentro e as pessoas entram e acessam. Aí você tem o WhatsApp também, que você já comunica todo mundo, já gera um grupo, e assim você vai formando teu network e vamos seguindo em frente. Então eu acho que a internet ela veio para quebrar essas barreiras, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, o cara me perguntou, pô, cara, você não fica, às vezes, preocupado de ser um cara acadêmico, também atuar no mercado, ficar se lançando esses negócios de live, internet? Eu falei, cara, se eu voltasse lá na década de 60, 70, pessoas como o Adércio Moreira da Rocha, você acha que esses caras não estariam mostrando todo o trabalho deles aqui e tentando melhorar, qualificar mais as pessoas? Então, assim, eu assisti um vídeo de um hippie chamado Eduardo Ribeiro que me abriu muito a cabeça, cara. Ele fala assim que os acadêmicos criam linguagens e eles se trancam dentro das suas paredes universitárias e eles não conseguem conversar com o povo. Cara, isso mexeu demais comigo. Porque, cara, você tem que estudar, mas você tem que levar todas essas informações de uma maneira simples para as pessoas entenderem. Então, o meu compromisso como professor é levar essa informação, sair dos pedestais acadêmicos, se colocar à prova e levar, cara, porque meter a cara aqui e falar não é fácil, não. Né? E temos que levar esse conhecimento para essa meninada. Hoje a gente vê um monte de gente nova falando, fazendo, sem experiência, mas as pessoas aí, né, escutando. Então, poxa, os que têm experiência têm que abrir a boca, falar, mostrar. Então, eu acho que essa época de internet são relações. A gente está quebrando barreiras de alguma maneira, as pessoas estão se conectando. Então, você imagina a época que eu estava fazendo mestrado, se eu pudesse fazer uma live e conversar, sei lá, com o Pérez Brasilense Fusco, Lauro Modesto dos Santos, Marcelo da Cunha Moraes, cara, eu ia enlouquecer. Eu ia perder minha bolsa de mestrado com tanta consultoria online, cara, entendeu? Ter acesso a esses caras. Rafael, só para... Passa tão rápido, né? Já vai passar uma hora, a live vai cair. Aí, infelizmente, vai cair. Mas o que acontece? Rafael, nós vamos ter que fazer outra live outro dia para a gente complementar esse conhecimento, que ela cai e depois a gente não consegue mais, né? Quero agradecer muito a sua presença aqui nessa live, né? Falar para o pessoal perguntou aqui se a arquiteta pode fazer, pode. Se vai estar... O que você vai fazer, pessoal? Vocês vão pegar agora, vocês têm a live do Rafael Seu, chama o Instagram, você manda um direct lá para ele, vai mandar um direct lá para ele, como é que é e tal, ele já manda um link de pagamento para você, você já vai e faz o pagamento na hora. E tira todas as dúvidas que você quiser, tira direto com ele. Falta 1 minuto e 28. Quero agradecer muito a sua colaboração, a sua disponibilidade, sei que o tempo é corrido para você, e espero que em outras oportunidades nós podemos falar mais sobre a sua área de atuação e como o engenheiro civil pode atuar nesse mercado que é, de certa forma, muito bonito, né, inclusive, de atuar. Bacana, João. Eu agradeço, coloquei o link para o pessoal aí, ó, www.engracom.com.br/cursos. Entrem lá e lá tem certinho as condições de pagamento, tá? A gente termina agora no próximo sábado, então vamos lá, vamos nos conhecer, vamos fazer aí que vai valer a pena. E, poxa, João, te agradeço. Muito obrigado pelo convite. E numa próxima aí a gente continua aí.
Tá bom? Beleza, então, Obrigadão pelo Rafael. Muito convite. obrigado, fica com Deus e até a próxima live. Valeu, brigadão. Até mais.